Pó de arroz, receita antiga que rejuvenesce mais que cremes caros. Você já ouviu falar que as avós e bisavós usavam pó de arroz para deixar a pele bonita e jovem? Pois é, essa receita simples e barata existe há séculos e ainda funciona melhor do que muitos cremes caros que a gente vê por aí. Enquanto algumas pessoas gastam fortunas em produtos cheios de promessas, outras descobrem que a solução pode estar na despensa da cozinha. O pó de arroz não é só para engrossar molhos ou fazer bolos. Ele tem poderes escondidos que ajudam a pele a ficar macia, sem brilho excessivo e até com menos rugas. E o melhor, não precisa ser expert em beleza para usar. Basta saber algumas dicas básicas e ter um potinho desse ingrediente mágico em casa. Neste texto, você vai entender como o pó de arroz age na pele, como preparar e usar corretamente, e por que ele pode ser melhor do que aqueles frascos cheios de químicas que custam os olhos da cara. Vamos lá! Por que o pó de arroz faz bem para a pele? 1. Absorve a oleosidade sem ressecar. Quem tem pele oleosa sabe como é chato passar o dia com a cara brilhando como uma frigideira. Muitas pessoas usam pó compacto ou lenços matificantes, mas eles às vezes deixam a pele pesada ou até pioram a acne. O pó de arroz, por outro lado, é leve e absorve o excesso de óleo sem entupir os poros. Exemplo: imagine que sua pele é como uma panela com um pouco de azeite. Se você jogar farinha de trigo, vai ficar uma massa grudenta. Mas se usar amido de milho, ou pó de arroz, ele vai sugar o óleo e deixar tudo sequinho, sem grudar. 2. Suaviza rugas e linhas finas. Com o tempo, a pele vai perdendo colágeno e fica mais fina, aí aparecem aquelas marquinhas no rosto, especialmente ao redor dos olhos e da boca. O pó de arroz não vai apagar as rugas como uma mágica, mas ele tem um truque: preenche os sulcos temporariamente, deixando a pele com aspecto mais liso. Exemplo: pense nas rugas como pequenos vales na pele. Quando você passa o pó, é como jogar uma camada fina de areia nesses vales, eles ficam menos visíveis por um tempo. 3. Acma a pele e disfarça manchas. Quem tem espinhas, marcas de acne ou até aquelas manchinhas do sol sabe como é difícil disfarçar. O pó de arroz tem um tom clarinho que ajuda a uniformizar a pele, dando um efeito de anfiltro natural. Não é como uma base pesada, mas dá um ar mais saudável. Exemplo: é como quando você passa um pouco de talco em um sofá manchado, não some a mancha, mas fica menos evidente. 4. Protege contra agressões do dia a dia. Poluição, sol, vento. Tudo isso maltrata a pele e acelera o envelhecimento. O pó de arroz forma uma barreira leve que ajuda a proteger a pele dessas agressões, como um escudo invisível. Exemplo: é como usar uma blusa fina num dia fresco, não é uma jaqueta grossa, mas já faz diferença para não sentir tanto vento. 5. É natural e não faz mal. Diferente de muitos cremes cheios de parabenos, fragrâncias artificiais e outros nomes esquisitos, o pó de arroz é 100% natural. Isso significa menos risco de alergias ou irritações, especialmente para quem tem pele sensível. Exemplo: é como escolher entre um suco de caixinha cheio de conservantes e um suco feito na hora com fruta fresca. Qual você acha que faz menos mal? Como usar o pó de arroz no dia a dia? Agora que você sabe por que ele é bom, vamos ao que interessa: como usar esse negócio sem errar. Não adianta jogar o pó no rosto como se fosse farinha na chapa de fazer pão. Tem jeito certo. 1. Escolha o pó de arroz certo. Não é qualquer pó de arroz que serve. O ideal é o pó de arroz branco, bem fininho, que a gente encontra em mercados, geralmente na seção de ingredientes para culinária japonesa ou sem glúten. Evite aqueles muito grossos ou amarelados, porque podem deixar a pele esbranquiçada demais. Dica: se não achar pó de arroz, o amido de arroz, que é quase a mesma coisa, também funciona. 2. Prepare a pele antes. Antes de passar o pó, lave bem o rosto com água e sabonete suave. Seque com uma toalha limpa e, se quiser, passe um hidratante leve ou um tônico sem álcool. A pele tem que estar limpa e sequinha para o pó aderir direito. Exemplo: é como pintar uma parede: se ela estiver suja ou úmida, a tinta não gruda direito. 3. Aplique com cuidado. Tem duas formas de usar. Pó solto: pegue um pincel grande e macio, daqueles de maquiagem, ou um chumaço de algodão, coloque um pouquinho de pó e passe suavemente no rosto, como se estivesse varrendo. Não precisa exagerar, uma camada fininha já é suficiente. Máscara caseira:
Misture o pó de arroz com um pouco de água ou água de rosas até virar uma pasta. Passe no rosto, deixe secar por 10 minutos e enxague. Isso ajuda a limpar os poros e deixar a pele mais macia. Dica extra: se sua pele é muito seca, misture uma pitada de pó de arroz com seu hidratante habitual antes de passar. Assim, você matifica sem ressecar. 4. Use nos momentos certos. De manhã, depois de lavar o rosto, passe uma camada fininha para controlar a oleosidade durante o dia. Antes de sair, se for para um lugar com muito sol ou poluição, o pó ajuda a proteger a pele. À noite, opcional se você usou maquiagem o dia todo, lave bem o rosto e passe uma máscara de pó de arroz para acalmar a pele. 5. Evite os erros comuns. Não passe demais, se exagerar, o rosto fica esbranquiçado como um palhaço. Uma pitada já é suficiente. Não use se a pele estiver irritada, se tiver espinhas abertas ou vermelhidão, espere sarar antes. Não guarde o pó em lugar úmido, ele pode criar mofo. Guarde em um potinho fechado, longe do banheiro. Receitas caseiras com pó de arroz. Se você quiser turbinar os efeitos, pode misturar o pó de arroz com outros ingredientes naturais. Aqui vão algumas receitas fáceis. 1. Pó matificador caseiro. 2 colheres de sopa de pó de arroz. 1 colher de chá de cacau em pó, para peles morenas. Uma pitada de canela, opcional, para dar um cheirinho bom. Misture tudo e guarde em um potinho. Passe com um pincel quando a pele estiver oleosa. 2. Máscara clareadora. 1 colher de sopa de pó de arroz. 1 colher de sopa de mel, hidrata. 1 colher de chá de suco de limão, clareia manchas. Misture e passe no rosto por 15 minutos. Enxague com água fria. Cuidado, não use se tiver cortes ou espinhas, porque o limão pode arder. 3. Desodorante natural. 3 colheres de pó de arroz. 2 colheres de bicarbonato de sódio. 1 colher de óleo de cocô, para não ressecar. Misture e passe nas axilas. Funciona para quem suar muito e quer evitar os desodorantes cheios de químicas. 4. Pó para os pés. Se seus pés suam muito dentro do sapato, passe um pouquinho de pó de arroz antes de calçar. Ele absorve o suor e evita mau cheiro. Por que o pó de arroz é melhor que cremes caros? Agora você deve estar pensando, mas e aqueles cremes que custam R$ 200 e prometem milagres? A verdade é que muitos deles têm ativos em quantidades tão pequenas que não fazem diferença. Outros são cheios de fragrâncias e conservantes que, no longo prazo, podem até piorar a pele. O pó de arroz, por outro lado, é barato, um pacote custa menos de R$ 10 e dura meses. É versátil, serve para pele, corpo, cabelo e até como desodorante. Não tem químicas agressivas, ideal para grávidas, adolescentes ou quem tem alergias. Funciona de verdade, enquanto muitos cremes demoram semanas para mostrar resultado, se é que mostram, o pó de arroz dá efeito na hora. Exemplo, é como comparar um remédio caro que promete curar dor de cabeça em 20 minutos com um analgésico simples que custa R$ 5 e fazendo o mesmo efeito em 15 minutos. Por que pagar mais? Histórias de quem já usou. Muitas pessoas que experimentaram o pó de arroz não voltaram atrás. Veja alguns relatos. Ana, 34 anos, minhas olheiras sempre me incomodaram. Passei a usar pó de arroz depois da maquiagem e elas ficam menos visíveis. Além disso, minha pele ficou mais sequinha e sem brilho. Carlos, 45 anos, trabalho na rua e meu rosto sempre ficava vermelho do sol. Um amigo me indicou passar pó de arroz antes de sair. Não acreditei, mas funcionou. Agora não saio de casa sem. Marta, 60 anos, uso há anos. Minhas filhas riam quando me viam passando farinha no rosto, mas hoje elas mesmas usam. É melhor que qualquer creme anti-idade que já comprei. Resumo final, o que você precisa saber. 1. O pó de arroz é um ingrediente natural que absorve oleosidade, suaviza rugas, uniformiza a pele e protege contra agressões do dia a dia. 2. É fácil de usar, basta passar com um pincel ou fazer máscaras caseiras. Não precisa de receita complicada. 3. É barato e dura muito. Um pacote pequeno rende por meses. 4. Funciona para todos os tipos de pele,
mas quem tem pele seca deve misturar com hidratante. 5. Pode substituir muitos produtos caros, como pós matificantes, bases leves e até desodorantes. 6. Não tem contraindicações, mas sempre faça um teste em uma pequena área da pele antes de usar no rosto todo. Dica final: comece com pouco. Compre um pacote pequeno, experimente e veja os resultados. Se gostar, pode até presentear suas amigas com um potinho caseiro, elas vão adorar. O segredo da beleza muitas vezes não está nas prateleiras das farmácias de luxo, mas sim nos ingredientes simples que nossas avós já usavam. O pó de arroz é a prova de que, às vezes, menos é mais. E o melhor, sem precisar gastar uma fortuna para ficar com a pele bonita e saudável. Texto contém exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Agora, você deve estar se perguntando, mas como um ingrediente tão barato e simples pode ser tão poderoso? A resposta está na sua composição natural e na forma como ele age na pele. O pó de arroz é rico em amido, um componente que ajuda a absorver o excesso de oleosidade sem ressecar, deixando a pele com um aspecto aveludado. Além disso, ele contém vitamina E e antioxidantes que combatem os radicais livres, aqueles vilões que aceleram o envelhecimento. Imagine que sua pele é como um tecido delicado. Com o tempo, ela vai perdendo a elasticidade e ganhando ruguinhas, manchas e poros mais visíveis. O pó de arroz age como um arremendo suave, preenche as microimperfeições, dando um efeito blur, aquela sensação de pele borrada, como nos filtros de foto, mas sem entupir os poros. É como passar um pó mágico que disfarça os sinais da idade e do cansaço instantaneamente. E não para por aí. Quem sofre com olheiras ou inchaço de manhã pode usar o pó de arroz como um truque extra. Basta aplicar uma pequena quantidade com um pincel embaixo dos olhos, depois da maquiagem, para fixar e clarear a região. O resultado? Um olhar mais descansado, como se você tivesse dormido 8 horas, mesmo depois de uma noite mal dormida. Outra vantagem é que ele é versátil demais. Já falamos que serve como base, pó compacto e até desodorante, mas sabia que dá para usar nos cabelos também? Se você tem fios oleosos ou raiz engordurada, passe um pouquinho do pó com um pincel na raiz antes de pentear. Ele vai absorver a gordura e dar volume, como aqueles sprays caríssimos de farmácia. E o melhor, sem deixar resíduo branco, se aplicado com moderação. Para quem gosta de maquiagem, o pó de arroz é um coringa. Misture uma pitada com um pouco de água ou hidratante e você tem um primer caseiro que deixa a pele lisinha antes da base. Ou então, passe por cima do batom para fixá-lo e evitar que borre. As possibilidades são muitas, e o custo é quase zero. Claro, não dá para esperar milagres. O pó de arroz não vai apagar rugas profundas ou manchas muito escuras, mas ele melhora a aparência da pele no dia a dia, dando um aspecto mais saudável e uniforme. E, diferentemente de muitos produtos industrializados, não contém conservantes, fragrâncias artificiais ou químicas agressivas que podem irritar a pele com o tempo. Se você é daquelas pessoas que adoram ou faça você mesma, pode até personalizar seu pó de arroz. Que tal adicionar um pouco de canela em pó, para estimular a circulação, ou cacau, para um bronzeado suave? Ou então, algumas gotas de óleo essencial de lavanda para um efeito calmante? Só não exagere nas quantidades para não alterar a textura. E tem mais, o pó de arroz é eco-friendly. Enquanto a indústria de cosméticos gera toneladas de lixo com embalagens plásticas, o pó de arroz vem em pacotes de papel ou até a granel. Você pode guardar em potinhos de vidro reutilizados, reduzindo o impacto no meio ambiente. É beleza com consciência. Para finalizar, uma história que muita gente conta: as geishas japonesas, conhecidas por sua pele impecável, usavam pó de arroz há séculos como parte de sua rotina de beleza. Elas aplicavam camadas finas para criar aquele efeito de pele de porcelana, que até hoje é referência de elegância. Se funcionou para elas, por que não para a gente? Então, da próxima vez que passar pela seção de cereais do mercado, lembre-se, aquele pacotinho de pó de arroz pode ser o seu novo aliado de beleza. Experimente, abuse da criatividade e comprove que, às vezes, a solução para uma pele bonita está bem na sua frente e custando menos que um café. E não para por aí. O pó de arroz também pode ser usado de outras formas que você nem imagina. Por exemplo, se você tem a pele oleosa, ele é um ótimo substituto para o pó compacto tradicional.
Basta passar um pouquinho com um pincel ou até com os dedos, bem limpos, nas áreas que mais brilham, como testa, nariz e queixo. Ele absorve a oleosidade sem entupir os poros, deixando a pele com um aspecto mate natural. Outra dica é usar o pó de arroz como base para uma máscara facial caseira. Misture uma colher de sopa do pó com um pouco de água ou água de rosas até formar uma pasta. Aplique no rosto, deixe secar por uns 10 minutos e enxague com água fria. O resultado: pele mais macia e com menos brilho excessivo. Se quiser um toque extra, pode adicionar uma pitada de canela, que ajuda a ativar a circulação, ou mel, para hidratar. E quem disse que só serve para o rosto? O pó de arroz também é um coringa para o corpo. Se você sofre com assaduras ou irritações na pele, como nas dobrinhas ou sob os seios, uma pitada do pó ajuda a aliviar o desconforto, pois ele tem ação calmante e absorve a umidade. Até mesmo em dias de calor intenso, passar um pouquinho nas axilas ou entre as coxas evita aquele atrito chato que causa vermelhidão. Ah, e não podemos esquecer dos cabelos. Se você tem fios oleosos ou precisa de um empurrãozinho entre uma lavagem e outra, o pó de arroz pode ser seu salvador. Polvilhe um pouco nas raízes, espalhe com os dedos e escove para remover o excesso. Ele absorve a gordura e dá volume instantâneo, sem deixar resíduos brancos se usado com moderação. O melhor de tudo é que, diferente de muitos produtos industrializados, o pó de arroz não tem cheiro forte, não arde e é tão suave que até quem tem pele sensível pode usar, claro, sempre fazendo um teste pequeno antes para garantir que não há alergia. Então, já viu, esse ingrediente simples, que todo mundo tem em casa, pode substituir uma porção de produtos caros. É só uma questão de testar e descobrir o que funciona melhor para você. E o mais legal: você ainda economiza e evita desperdícios, usando algo que já faz parte da sua despensa. Que tal começar hoje mesmo? Pegue aquele pó de arroz que está esquecido no armário e dê uma chance para ele. Sua pele e seu bolso vão agradecer. E se você está se perguntando como usar o pó de arroz no dia a dia, a resposta é mais fácil do que parece. Não precisa de rituais complicados nem de horas no banheiro. Basta um pouquinho de criatividade e alguns minutinhos para incluir esse truque na rotina. Por exemplo, se você acorda com a pele oleosa e sem tempo para lavar o rosto, passe um pincel macio ou até a ponta dos dedos com um pouquinho de pó de arroz nas áreas que mais brilham: testa, nariz e queixo. Em segundos, a pele fica com um aspecto mais sequinho e uniformizado, como se você tivesse usado um pó facial caro. E o melhor, sem entupir os poros. Outra dica é usar o pó de arroz como uma primeira natural antes da maquiagem. Se você costuma passar base ou corretivo, aplique uma camada bem fininha do pó antes. Ele ajuda a fixar melhor a maquiagem e evita que ela derreta ou escorra com o calor. É como se fosse uma barreira protetora que segura tudo no lugar por mais tempo. E quem disse que o pó de arroz serve só para o rosto? Se você tem problemas com suor ou atrito em áreas como axilas, virilhas ou até entre os seios, especialmente no verão, uma pitada do pó nessas regiões ajuda a absorver a umidade e evita assaduras ou mau cheiro. É um jeito natural de ficar mais fresca sem precisar de talcos cheios de químicas. Até mesmo os cabelos podem se beneficiar. Se você tem fios oleosos e não dá tempo de lavar, espalhe um pouquinho de pó de arroz nas raízes, espere alguns segundos e escove. O excesso de óleo some, e o cabelo ganha volume, como se tivesse sido lavado na mesma hora. Funciona especialmente bem em cabelos claros ou grisalhos, mas em fios escuros pode deixar um resíduo esbranquiçado e então, é bom testar antes. Para quem gosta de fazer máscaras caseiras, o pó de arroz também é um coringa. Misture uma colher com um pouco de mel e iogurte natural, passe no rosto e deixe agir por 15 minutos. Essa combinação limpa, hidrata e ainda clareia manchinhas leves com o tempo. É como um tratamento de spa, mas sem sair de casa e sem gastar quase nada. E não para por aí, se você tem crianças em casa, o pó de arroz pode ser uma mão na roda. Em casos de assadura de fralda, uma pitadinha na região ajuda a aliviar a irritação e mantém a pele do bebê sequinha. Só não vale exagerar, porque qualquer pó em excesso pode ressecar. O mais incrível é que, além de todos esses benefícios, o pó de arroz ainda é ecologicamente correto. Não tem embalagem plástica, não precisa ser fabricado em laboratório e não polui. Você está reaproveitando um alimento que já tem em casa, sem gerar lixo desnecessário. Claro, não é milagre, nenhum produto é.
Se você tem problemas de pele sérios, como acne severo ou dermatite, é sempre bom consultar um dermatologista. Mas para o dia a dia, para pequenos ajustes e para economizar sem abrir mão de cuidar de si, o pó de arroz é uma daquelas soluções que fazem a gente pensar: por que não descobri isso antes? Então, da próxima vez que for ao mercado, não passe batido pelo corredor de cereais. Leve um pacote de pó de arroz e comece a experimentar. Pode ser no rosto, no corpo, no cabelo ou até na rotina de cuidados com os pequenos. As possibilidades são muitas, e o custo é quase zero. Às vezes, as melhores soluções são as mais simples e estão bem na nossa frente, esperando para serem redescobertas.